Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está se reunindo aqui hoje para começar o nosso estudo sobre a vida de Jesus, é, a partir da obra do Antônio Pagola, Jesus, Aproximação Histórica, no projeto Brother Coffee, Arte, Cultura e Espiritualidade. Então, eu nomeei o grupo coletivo de leitura e partilha, no sentido de que a gente está aqui para conversar sobre a vida de Jesus, mas as pessoas são livres para lerem o que quiserem, né? Enfim, cada um tem um percurso singular, né? Nesse estudo, nessa reflexão sobre a vida de Jesus, e a gente vai convidar então pessoas para virem a nos ajudar nessa leitura, né? Da vida do Nazareno. O primeiro convidado é o padre Fábio Siqueira, professor da PUC-Rio de Teologia Bíblica. Então eu convidei para vir ambientar a gente na leitura do capítulo 1, Judeu da Galileia, né? Aí, então, o Padre Fábio deu um título, A Palestina na Época do Novo Testamento, Geografia, Política e Religião. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas novamente. Eu vou dar a palavra para o Padre Fábio e transmitir aqui os slides. Pronto. Lembrando que quem for fazer algum comentário, né, vai saber que o vídeo vai ser transmitido no YouTube, então é importante marcar isso. Tá vendo, Padre Fábio, o slide? Tô vendo. Isso, Apareceu isso perfeito. aqui. Tô me Maravilha. vendo duas vezes. Apareço aqui e apareço na sua tela. Podemos, então? Podemos sim. Vamos lá. Então, boa tarde a todos e todas, os que estão presentes aqui na sala, os que eventualmente estão acompanhando por outras mídias, sejam bem-vindos, os que vão assistir depois também. Eu quero começar agradecendo o convite do Bruno para fazer parte desse projeto bacana, começando hoje falando sobre esse tema, Palestina na época do Novo Testamento, geografia, política e religião, para dar, assim, uma panorâmica histórica da Palestina nos tempos do Novo Testamento que possa ajudar na leitura, né, do livro do Pagola, e esse é o objetivo da nossa colocação. Como o Bruno bem lembrou, se alguém durante esse momento que eu vou estar apresentando quiser eventualmente fazer alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer sem problema nenhum, só lembrando que como a gente está transmitindo pelo YouTube, então pode aparecer a voz ou a imagem, então supõe-se que a pessoa vai estar concordando com isso, né? E o Bruno vai ficar passando o PDF para mim, né, Bruno? Sim. Vamos lá, pode avançar um pouquinho. Então, primeiro eu queria apresentar pode avançar mais um pouquinho, uma panorâmica da história de Israel. É um sobrevoo que a gente vai fazer assim, bem rápido, para poder a gente entender a época greco-romana da Palestina, não é? Então, aqui está uma linha do tempo. Essa linha do tempo pode ser que alguns de vocês já tenham visto. Quem fez teologia ou fez alguma escola de formação teológica, como Mater Ecclesiae, Luz e Vida, geralmente professores de Bíblia dão essa linha do tempo para a gente poder ter, pelo menos, os eventos principais da história de Israel diante dos nossos olhos, né? Então, começando pela época da monarquia, a gente tem ali no finalzinho do segundo milênio, virada para o primeiro milênio antes de Cristo, o que a gente chama de período da monarquia unida, que é aquele período em que os livros de Samuel e o início do primeiro livro dos reis nos narram um governo único dentro do judaísmo, né? Uma monarquia que se estabelece ali primeiro com Saul, é consolidada e se amplia com Davi e permanece sob Salomão. Quando da morte de Salomão, o reino judaico é dividido em duas partes, né? A gente encontra os motivos religiosos e políticos dessa divisão apresentados ali no primeiro livro dos Reis, capítulos 11 e 12. E aquele reino de Davi se divide, então, em duas entidades, o que a gente chama de Reino do Norte, que tem como nome Israel nas tradições bíblicas e que tem como capital a cidade de Samaria, e o Reino do Sul, chamado de Judá, ou Casa de Judá, e que tem como capital Jerusalém. Então, a gente entra, depois da morte de Salomão, no período da chamada monarquia dividida, onde a gente vai ter o reino de Salomão, o reino de Davi e Salomão dividido em duas partes, o chamado Reino do Sul e o Reino do Norte.
No Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, nós vamos ter a manutenção de uma dinastia davídica. No Reino do Norte, não. Em alguns momentos, nós vamos ter assim, uma certa dinastia que se estabelece, às vezes durante 2 ou 3 gerações, mas nunca uma casa real única. O Reino do Norte deixa de existir no ano 722, quando a Assíria promove o exílio do Reino do Norte, e o Reino do Sul subsiste até o ano 587, 586, que é quando a gente tem o exílio do Reino do Sul, o exílio de Judá, a destruição de Jerusalém, a queda do primeiro templo sob Nabucodonosor. Esse exílio perdura até o início da época persa, que é no ano 539, 538. No ano 538, Ciro permite que os judeus retornem para a Palestina e reconstruam a cidade e o templo. Dentro desse período de dominação persa, nós vamos ter a reconstrução do templo e a atuação de figuras importantes que vão procurar estruturar o judaísmo no pós-exílio, como Esdras e Neemias, cuja atuação se dá ali pelo século V, início do século IV a.C., né? Pode virar, Bruno, por favor. Sim. Terminando a época persa, a gente tem a época do domínio helênico, porque no ano 333 a gente tem um movimento oposto. Enquanto antes a gente tinha grandes impérios que nasciam lá na pontinha do Oriente, na Mesopotâmia, e estendiam seus braços até a direção da Palestina, como foi com a Síria, com a Babilônia, com os persas, agora no século IV a gente tem um movimento oposto, o Ocidente indo em direção ao Oriente, e nós vamos ter ali em 333 o domínio de Alexandre sobre aquela região que a gente chama de Antigo Oriente Próximo, né? Do Egito até a Mesopotâmia, onde está ali a Palestina, o território de Israel, né? Alexandre morre prematuramente e o seu império vai ser dividido entre os seus generais, e a Palestina, então, vai ficar sob o domínio dos Seleucidas, né? Um grande império que vai dominar o norte da Síria, a Mesopotâmia, também o centro da Palestina, onde está ali a Judéia, e durante um certo período de tempo, Israel vai viver, ao que tudo indica, uma relativa paz, mesmo sob domínio helênico, mas tudo muda de figura quando no século II surge um Seleucida que aparece lá no livro de Macabeus, o imperador Seleucida chamado Antíoco IV Epífanes, que vai promover uma tentativa de helenização na Palestina, profanando o templo, fazendo com que os judeus abandonassem os costumes judaicos, como leis dietéticas, circuncisão, enfim. E aí nós vamos ter o movimento de Judas Macabeu, como a gente pode ler lá no primeiro e segundo livro dos Macabeus, que vai ser uma tentativa de libertar a Palestina dessa influência helênica. E ali os descendentes de Judas Macabeu vão formar uma monarquia na Judéia que vai subsistir até a época de domínio romano sobre a Palestina, que é o ano 63 a.C., que marca o início da dominação romana na Palestina, quando Pompeu vem da Síria e entra em Jerusalém pela primeira vez, né? E depois ali os acontecimentos já sob domínio romano na Palestina, os acontecimentos do Novo Testamento, o nascimento do Cristo, o Pentecostes, né, a sua Páscoa, sua ressurreição e Pentecostes, até o ano 135, que é quando a gente tem a extinção de Jerusalém como cidade judaica, né? Ela vai ser transformada plenamente numa cidade romana, com templos, com uma via, um cardo principal no centro da cidade, vai receber até um novo nome, vai ser chamada de Hélia Capitolina, né, em homenagem a Zeus Olímpico, numa tentativa que os romanos fazem de extinguir, né, o judaísmo daquela região por conta de muitas revoltas que a gente vai ver, né? Então, o objetivo foi fazer a gente perceber que aquela região da Palestina, onde se dão os acontecimentos do Novo Testamento, pode subir, Bruno, por favor, ela viveu sempre sob inúmeras influências, inúmeras dominações, primeiro os assírios, depois os babilônios, depois os persas, e as últimas fases que são o domínio helênico e o domínio romano, né? Vamos falar um pouquinho da época de dominação helênica e romana para a gente chegar ali nos tempos do Novo Testamento. Nós temos basicamente duas fontes para conhecermos um pouco da história judaica nesse período, tanto
em finais da dominação helênica sobre a Palestina, quanto para conhecer um pouco da Palestina em época romana. Essas duas fontes são uma fonte judaica, que é Flávio Josefo, que escreveu duas obras, uma chamada Antiguidades Judaicas e outra chamada Guerra dos Judeus, e um historiador latino, Cornélio Tácito, que viveu também como Flávio Josefo no primeiro século da nossa era, que escreveu duas obras, Histórias e Anais. Nessas duas obras ele nos dá a conhecer um pouco do que foi a Palestina ali, ainda sob dominação seleucida, né, dominação grega, e depois sob domínio romano. Né? Pode avançar um pouquinho. Esse mapa aqui nos mostra como ficou o Antigo Oriente Próximo depois da morte de Alexandre. Alexandre tinha conquistado grande parte do mundo conhecido até a sua morte, né? Chegou até o Extremo Oriente, ultrapassando ali as fronteiras da Mesopotâmia, chegando ao Extremo Oriente. Mas quando ele morre, sem deixar descendentes, o seu império é dividido entre os seus generais. E interessam para nós dois generais de Alexandre, Seleuco e Ptolomeu, que vão controlar aquele ambiente onde os acontecimentos bíblicos se dão. Seleuco vai controlar toda essa parte em amarelo que vocês veem no mapa. Então, vocês estão vendo lá a Síria, a Mesopotâmia, e estão vendo também ali o centro da Palestina, onde está a Judéia, né? Marcadinho ali em amarelo. Toda essa região era dominada pelos seleucidos. E tudo que está em azul, excetuando-se o mar, era domínio dos Ptolomeus. Então, o Egito e o entorno da Judéia também, com forte influência ptolomaica, né? Mas a Judéia, propriamente dita, era dominada pelos seleucidos. A cultura era a cultura grega, os costumes eram os costumes helênicos, a religião era a religião helênica, né? Então, por isso, no século II, a gente vai ter um momento de tensão. Pode subir um pouquinho, Bruno. O primeiro livro dos Macabeus nos mostra bem como foi essa época grega. O primeiro livro dos Macabeus começa falando da morte de Alexandre e depois faz um salto temporal para o século II, falando de uma figura, o imperador Seleucida, que veio séculos depois, chamado Antíoco IV Epífanes, né? Bem, quase 2 séculos depois de Alexandre. No primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 10, ele é chamado de um rebento ímpio. E quando a gente lê o livro dos Macabeus, percebe o porquê que ele é classificado assim. Porque ele foi o que quis helenizar aquela região da Palestina, permitindo e até mesmo obrigando alguns judeus a observarem costumes estranhos ao judaísmo. Por exemplo, a abandonar a circuncisão, a comer carne de porco, edificou estádios na região da Judéia, profanou o templo, colocando uma imagem de Zeus olímpico dentro do templo. E tudo isso era profundamente agressivo, sobretudo para os judeus mais observantes, para os judeus mais ortodoxos, porque havia também dentro do judaísmo alguns que queriam abrir-se a esses costumes helênicos, mas para os judeus mais observantes isso era profundamente agressivo, né? Vamos lá, avançando um pouquinho. Os livros dos Macabeus nos mostram como Judas, que vai receber esse nome de Macabeu, né? Macabeu vem da palavra hebraica macabá, que significa martelo. Então, como ele foi um martelo contra os que queriam helenizar a Palestina, ele ganhou esse apelido, né, de Judas Macabeu, e a revolução, né, por assim dizer, ficou conhecido como a revolução, a revolta dos Macabeus. Né? Ele consegue libertar esse território judaico da influência helênica, e depois da sua morte vai reinar uma relativa paz para os judeus, porque ele vai conseguir criar um Estado judaico, né? E os judeus que vivem dentro desse Estado judaico vão viver numa relativa paz. Eu digo relativa paz porque, pouco a pouco, a influência seleucida vai se fazer sentir novamente. Mesmo eles estabelecendo o Estado autônomo, eles estão ainda dentro das fronteiras do Império Seleucida, e a influência seleucida vai se fazer sentir tanto na política quanto na religião. Porque quando a gente lê o livro dos Macabeus, a gente vê que o imperador Seleucida aceita os judeus, não os submete a uma helenização, mas vai fazer com que, por exemplo, o sumo sacerdote seja nomeado por ele. Então, uma ingerência forte ainda de um elemento estranho dentro do judaísmo, né? Bom, é importante nesse período ver que, depois de Macabeus, os seus descendentes vão fundar um Estado judaico, poderíamos dizer assim, e vão estabelecer uma monarquia. Uma monarquia que vai durar aí um século, o chamado período da dinastia Asmoneia.
segundo Flávio Josefo, Judas Macabeu vem de um ancestral que se chamava Asamonaios. Por isso, então, Flávio Josefo, quando se refere aos descendentes de Judas Macabeu, que criaram um Estado independente e uma monarquia judaica aí dentro do ano 134 a.C. até o ano 37 a.C., ele vai se referir a eles como a dinastia Asmoneia. Seriam esses descendentes de Judas Macabeu que assumiram uma monarquia e que criaram esse Estado judaico independente, ainda que sofrendo forte ingerência do mundo grego, certo? Tudo bem? Pode avançar um pouquinho? Pode pular esse, que eu acabei falando que estava nesse. Bom, então vamos lá, vamos ver cada um desses descendentes de Judas Macabeu e como esse Estado judaico, essa monarquia que se criou, perdurou até a época romana. Duas coisas eu acho importante dizer do início. Os judeus vão ficar muito divididos com relação a esses descendentes de Judas Macabeu. Por quê? Judas Macabeu era um forte opositor de qualquer influência helênica na Palestina. Mas quando seus descendentes assumem a coroa, eles percebem que é importante ter aliança com eles para manterem a coroa na cabeça. Sim. Muitos judeus vão ficar contra os descendentes de Judas Macabeu, porque vão perceber que eles vão deixar de novo a influência grega entrar na Palestina, inclusive com ingerências indevidas na religião, para se manterem no poder. Segundo problema, eles assumem o título de reis, mas eles não são da casa de Davi. Então, um judeu, fiel às suas tradições, não vai reconhecer essa realeza dos descendentes de Judas Macabeu, né? E ainda uma outra questão, eles, quando a gente lê o livro de Macabeus, a gente vê que Judas Macabeu vem de uma família sacerdotal. O seu pai, Matatias, era sacerdote, então ele vem de uma casa sacerdotal. O que os seus descendentes vão fazer? Vão acumular os dois poderes, o poder civil e o poder religioso. Inclusive, alguns assumindo simultaneamente o título de rei e de sumo sacerdote, o que sempre foi separado dentro do judaísmo. A gente vê que de um lado estava a casa de Davi e os descendentes de Davi, e de outro lado os levitas, e dentro dos levitas especificamente a casa de Arão, aqueles que cuidavam do sacerdócio, né? Então, vários problemas vão fazer com que haja questões internas dentro da Palestina com relação a esse Estado judaico que vai se formar, e aí a gente vai entender por que Herodes vai assumir o poder, né? Bom, mas o primeiro descendente de Judas Macabeu a assumir a realeza, embora ele não tenha assumido ainda o título de rei, vai ser João Hircano. João Hircano governou durante 30 anos esse Estado judaico. Com ele começa propriamente a dinastia Asmoneia. Com o passar dos anos, essa dinastia vai se tornar cada vez mais decadente, né? Assumindo muitas vezes uma fisionomia tirânica e distanciando-se dos ideais fundadores. Por isso a gente vai começar a ter oposição dentro do próprio mundo judaico a esses descendentes de Judas Macabeu, né? João Hircano era sobrinho de Judas Macabeu, né? E nós só temos notícias dele através de Flávio Josefo e de autores clássicos. No início, ele submeteu-se aos Seleucidas, mas depois ele conseguiu uma relativa liberdade, né? Vamos ver o que ele fez, avançando mais um pouquinho. Primeiro, ele acumulava o poder religioso e o poder civil, porque ele não era um rei de nome, mas era de fato. E sendo de uma família sacerdotal, assumiu também o poder religioso, que vai gerar problemas ao interno do judaísmo. Primeiro, ele era discípulo dos fariseus, porque os fariseus têm sua origem remota naqueles racideus que acompanhavam Judas Macabeu, os piedosos, que são nomeados lá no livro de Macabeus. Quando Judas Macabeu começa a sua revolta, um grupo chamado racideus, os piedosos, acompanham Judas Macabeu. Acredita-se que ali seja a origem remota desse grupo, que vai ser bem presente dentro do judaísmo em tempos do Novo Testamento, que é o grupo dos fariseus. No início, João Hircano era partidário dos fariseus, mas percebendo que os fariseus eram eticamente muito rigorosos, ele passou para o lado de um outro partido, depois passou para o lado do partido dos saduceus, que vão ser mais abertos ao mundo helênico e que não vão criticar o fato dele assumir o poder civil e religioso ao mesmo tempo, como os fariseus criticavam, né? João Hircano é o primeiro a tomar contatos com Roma,
E aqui a gente vai percebendo como é que, pouco a pouco, os judeus vão caminhando na direção também dos romanos, que depois vão estender os seus braços também sobre aquela região. Isso já aparece lá em 1 Macabeus 8, né? Ele expandiu o território de Judá, o território que inicialmente Judas Macabeu conseguiu libertar, em direção ao norte, assumindo também a região da Samaria, e em direção ao sul, estendendo o território judaico para a região da Idumeia. E aí o que ele fez? Ao norte, onde estava a Samaria, havia a presença dos samaritanos, que a gente pode falar um pouco deles depois. E os samaritanos haviam feito um templo no Garizim. Então, João Hircano destrói o templo dos samaritanos no Garizim. E no sul, na chamada região da Idumeia, os que habitavam aquela região não eram os judeus, mas eram os antigos edomitas. Quando a gente lê o Antigo Testamento, fala-se muito de Edom, né? Tem até aquele salmo bonito que vocês devem se lembrar, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião, não é? Aí lá no finalzinho o salmo tem uma imprecação contra Edom, porque Edom era uma cidade, era um país vizinho, que quando Nabucodonosor veio, Edom disse: arrasai Jerusalém, arrasai até os alicerces. Então o salmo diz: feliz de quem se lembrar de Edom e esmagar os seus bebês assim que nascerem contra uma rocha. Né? Então havia um forte problema entre edomitas e judeus. E quem habitava esse sul da Palestina nessa época eram os edomitas, chamados então de idumeus. O que João Hircano faz? Estende os seus domínios para o sul, para a região da Idumeia, e faz com que os idumeus sejam circuncidados à força, tornando-se judeus. Mas não judeus porque eram da linhagem de Abraão, mas judeus porque foram dominados por João Hircano. E aqui a gente vai entender a origem remota de Herodes. Herodes não era judeu. Herodes era um idumeu, cujos antepassados tinham sido convertidos ao judaísmo por causa de João Hircano. Então, jamais um judeu da época do Novo Testamento via com bons olhos um rei que não fosse da casa de Davi e que nem judeu era. Porque os judeus nunca consideraram os idumeus judeus de fato, né? Porque sabiam que eles haviam sido circuncidados na época de João Hircano, que, na verdade, queria estender os territórios para o sul. Né? Pode avançar um pouquinho, Bruno. Eu estou tentando avançar aqui no meu, estou esquecendo que é você que está passando. Depois de João Hircano, nós temos Aristóbulo. Aristóbulo era tão amante do mundo grego que ele mudou o seu nome. Mudou o nome judaico que ele tinha para o nome grego, Aristóbulo. Então, ele era fiel partidário do mundo grego. E ele foi o primeiro que assumiu formalmente o título de rei, não teve vergonha. Os outros eram rei, o Hircano era rei não era de nome, mas era de fato. Aristóbulo assumiu oficialmente o título de rei, não é? E ele estendeu os territórios judaicos mais ao norte. Ele fez exatamente com o norte da Palestina o que o seu pai fez com o sul. No norte da Palestina habitavam os itureus. A Itureia era a Galileia do norte e o sul do Líbano. Então, o que Aristóbulo fez? Fez a mesma coisa que João Hircano havia feito com os idumeus, estendeu os domínios do seu território até a região da Itureia e fez com que os itureus fossem circuncidados também, tornando-se judeus por causa da circuncisão, embora não entrassem na linhagem de Abraão. Né? E aí, na página seguinte, a gente vai ver que, nesse período, o mapa da Palestina já está como é no Novo Testamento. Ó. Sobe mais um pouquinho, Bruno. Fecha um pouquinho e sobe. Aí diminui um pouquinho a tela, que aí dá para ver toda a Palestina. Isso, só. Isso, olha só. Tudo isso que está em azul, o núcleo do território judaico está lá no centrozinho, na Judéia. Toda essa extensão em azul foi a ampliação que João Hircano fez, estendendo seus domínios para Samaria e para a Idumeia. Depois, Aristóbulo estendeu seus domínios para a Galileia do Norte e para essa região que está marcada em amarelo, chamada de Itureia, Traconítide, não é? E depois Herodes vai dominar o que está além do Jordão, a chamada região da Pérea, que está marcada em roxinho, que nem a região da Galileia. Né? Podemos passar o seguinte? Depois de Aristóbulo, governou seu irmão, chamado Alexandre Janeu.
Alexandre Janeu teve fortes problemas com os fariseus. O judaísmo dessa época estava bem articulado em dois partidos principais, fariseus e saduceus. Eles tinham forte influência política, religiosa, né? Haviam também outros grupos, mas esses dois, inclusive no Novo Testamento, a gente vê que são os que são majoritariamente mencionados, né? O Novo Testamento nem fala dos essênios e fala pouco dos samaritanos e menciona um discípulo de Jesus chamado Simão Zelota, mas não dá grande atenção a esse grupo, porque os que tinham maior influência religiosa e política eram, de fato, fariseus e saduceus, né? Os fariseus foram fortemente hostilizados por Aristóbulo, e os fariseus, então, foram pedir ajuda a Demétrio III, que era imperador Seleucida. Mas quando eles perceberam que, ao pedir ajuda ao estrangeiro, eles estariam repetindo o erro que vários reis fizeram no passado, e que trariam de novo sobre a Palestina a forte influência do mundo helênico, né, com os Seleucidas, eles se entregaram a Alexandre Janeu, né, da tentativa de se redimir daquilo que haviam feito. E Alexandre Janeu foi bastante severo com os fariseus, mandando crucificar muitos deles. É a primeira vez que a gente vê na história judaica um relato de um judeu que crucifica outros judeus. É com Alexandre Janeu. Porque a crucifixão era tida pelo Deuteronômio como a morte de um maldito. Então, um judeu, a gente não vê nenhuma condenação dentro da Torá que incluísse a crucifixão. A gente vê o apedrejamento, a gente vê outros tipos de morte, não é isso que a Torá prevê, mas nunca a crucifixão, né? E Alexandre Janeu é o primeiro a impor essa penalidade a um grupo de fariseus, porque haviam se revoltado contra ele. Inclusive, há um texto de Qumran, que eu coloquei na página seguinte, pode subir, Bruno. Há um texto de Qumran que alguns acreditam que seja uma referência a esse episódio que se tornou muito marcante para o mundo judaico, quando um judeu crucifica outro judeu, né? E a gente vai ver no Novo Testamento o processo de Jesus e a apelação que eles fazem para Roma, né? Para poder aplicar uma pena que, em princípio, só Roma, em época de dominação romana, podia aplicar, né? Esse é um título que ele tem algumas lacunas em Qumran, mas vejam só, ele começa com as consoantes finais do nome de Demétrios. Ele começa Trus, então provavelmente é Demétrios, que era o governador, o imperador Seleucida da época. Chamado aqui de rei da Grécia, né? Porque ele não era rei da Grécia, mas era o mundo helênico, né? Que procurou vir a Jerusalém a conselho daqueles que procuram a falsidade. O leãozinho furioso, acredita-se que seja uma referência ao rei Alexandre Janeu, vingou-se sobre aqueles que procuram a falsidade. Foi em direção a eles aquele que pendura os homens vivos, o que nunca antes tinha sido feito em Israel. De fato, para quem é levantado no madeiro está escrito, aí entra a citação de Deuteronômio 21. Esse é um texto que foi encontrado em Qumran e que acredita-se seja uma referência a esse episódio que Flávio Josefo recorda nas antiguidades judaicas de quando Alexandre Janeu mandou crucificar os fariseus que se opunham a ele, né? Pode descer mais um pouquinho? Quando ele morre, ele deixa 2 filhos, e os filhos não têm idade de assumir o trono. Quem vai assumir o governo vai ser uma mulher, Alexandra Salomé, sua esposa. Alexandra Salomé vai governar durante uma década, e ela vai estabelecer a paz com os fariseus. É sob Alexandra Salomé que os fariseus vão crescer grandemente na sua influência na Palestina, né? Ela vai ser grande apoiadora dos fariseus. E ele deixou 2 filhos, Hircano II e Aristóbulo II. Um foi feito sumo sacerdote e o outro foi feito chefe do exército. Quando a mãe morreu, quando Alexandra morreu, Hircano II, que era sumo sacerdote, reinou um tempo, mas depois foi convencido pelo seu irmão a abdicar do trono em favor dele. Então ficou Hircano II como sumo sacerdote, Aristóbulo como rei da Judéia, né? Pode subir, Bruno, um pouquinho. Que curioso isso, Padre Fábio. Eu não sabia que quê? tinha havido uma governanta mulher, que ela tinha Uma tido tanta mulher, influência, né, muita, com os fariseus. foi muito importante para a ascensão dos fariseus, que você pensa, o marido tinha crucificado os fariseus, né? E ela conseguiu restabelecer a paz com os fariseus. Ela foi muito importante para que os fariseus ganhassem um status que a gente percebe que eles têm em tempos do Novo Testamento, né?
Nossa. Nessa época, durante o governo de Aristóbulo II, a gente vai ter uma revolta contra ele. Antípatro era governador da Idumeia, é um idumeu, é o pai de Herodes Magno, Antípatro. Ele se juntou aos nabateus. O reino dos nabateus era um grande reino que havia na Transjordânia. Então, a gente vê o Jordão cortando ali a região da Palestina. No além-Jordão tinha o reino dos nabateus, né? E aí, ali, eles se juntaram com Antípatro para fazer uma revolta contra Aristóbulo II. E Hircano II, que era sumo sacerdote e irmão de Aristóbulo II, mas arrependido de ter abdicado da coroa em favor do irmão, se juntou a ele, né? E aí o judaísmo se viu dividido em dois partidos. O partido de Hircano II, ligado aos fariseus. Os fariseus defendiam Hircano II, os fariseus eram mais observantes dos costumes e das tradições judaicas, e Aristóbulo II ligado aos saduceus, que a gente vai ver um pouquinho que era um grupo ultra-tradicionalista, mas que, ao mesmo tempo, era completamente aberto ao mundo helênico e práticas, algumas das práticas helênicas, né? Esses dois grupos apelaram a Roma, e é aí que a gente vai ter o início da dominação romana sobre a Palestina. Porque, com o judaísmo dividido, ninguém quis mais apelar para os Seleucidas. Os Seleucidas já haviam perdido também a sua força, Pompeu já havia criado a província romana da Síria, então os dois grupos vão apelar para Pompeu. Vamos ver lá quem vence. Olha, Parece caramba. quase uma novela mexicana, né? Mas é interessante a gente olhar o movimento da história, como que o movimento de Judas Macabeu começa por libertar a Palestina de uma influência helênica, mas como que a monarquia que vai se estabelecer depois a partir dos seus descendentes nem sempre vai ser contra essa influência helênica, e como que divisões internas do judaísmo vão fazendo com que outras figuras entrem e consigam assumir o poder, né? Roma vai se decidir a favor de Aristóbulo, né? Mas Hircano II, sabendo que que o general Pompeu estava na Síria, vai apelar diretamente para Pompeu, e Pompeu, então, vai ficar favorável a Hircano II, e Pompeu vai marchar contra Jerusalém e vai entrar na cidade de Jerusalém, não para destruir, mas para anexá-la à província romana da Síria no ano 63 a.C. Essa entrada de Pompeu em Roma marca o início da Era Romana. A partir de então, Roma já não, a Judéia já não está mais sob a influência seleucida, né, mas agora está diretamente sob domínio romano, né? Até os romanos vão até admitir que alguns têm o título de rei, como a gente vai ver, mas o império que está dominando e ao qual eles devem se submeter a partir de então é Roma, né? Pompeu vai entrar no Santo dos Santos em Jerusalém. E os historiadores reportam uma coisa interessante, o que Pompeu esperava encontrar no Santo dos Santos, né? Porque esperava encontrar, porque é um lugar assim tão especial, tão particular dentro do templo, né? E aí eles dizem que Pompeu entrou para ver, como é que é a expressão latina que eles usam? Entrou para ver os arcanos vazios, né? Porque ele não encontrou nada no Santo dos Santos. De fato, não tinha mais nada, não tinha a Arca da Aliança mais, e era um lugar considerado como o lugar da presença por excelência de Deus no recinto do templo, mas não havia imagens, não havia nada como o culto romano tinha, né? Então ele entra para ver os mistérios vazios, né? Porque ele Olha só. ele não entende o porquê de se considerar tão especial aquele lugar dentro do recinto do templo, né? Vamos ver agora, pode avançar vamos ver agora a Judéia sob o Império Romano. Pode passar para o seguinte, por favor. Eu só acho que eu estou na frente do texto, se você puder me chegar para um cantinho aqui. Peraí. Eu acho que isso Isso. depende do... Opa. Agora desce um pouquinho. Isso aí. Não, é o anterior mesmo, é o anterior, Esse 21. aqui, né? Isso aí. Só que quem está lendo de casa vai perder um pouquinho do texto. Mas aí você me sobe. Quando eu passar do Sim. meio, você me sobe. Então, vamos lá. Com a intervenção romana, Hircano II, que já tinha o título de sumo sacerdote, não vai poder manter o título de rei. Os romanos não vão dar a ele esse título de rei.
vão dar a ele um outro título que os romanos usavam, o título de etnarca da Judéia. O etnarca era uma espécie de governador daquela etnia, daquele grupo específico, mas que não tinha o título de rei, que é um título mais importante, né? Então, os romanos davam esse título para algum chefe vassalo de uma determinada etnia. Então, Hircano II vai ganhar esse título de etnarca, né? Antípatro, o pai de Herodes Magno, foi, na verdade, segundo os historiadores consideram, o grande vencedor da luta entre Hircano e Aristóbulo. Na verdade, não foi nem Hircano nem Aristóbulo que ganharam. Os historiadores vão dizer, os dois perderam, não é? Porque a Palestina vai diminuir de poder, agora dentro do Império Romano. E quem vai crescer em poder é Antípatro, porque ele vai conseguir dos romanos uma grande ingerência sobre a região da Judéia, colocando seus filhos em cargos estratégicos, como ele vai colocar Herodes Magno com o comando militar do norte, né, da região do norte da Palestina. Agora me sobe um pouquinho, Bruno, não o slide, só eu aqui para o pessoal ler. Não, o slide deixa, sobe só o meu rosto lá na tela do seu celular, para poder o pessoal... Não, assim dá para ler, assim dá para ler. Isso. Antípatro morre no ano 43 a.C. e o Herodes Magno, o nosso Herodes do Novo Testamento, vai assumir logo o lugar do pai e vai pleitear com Marco Antônio o etnarcado da Judéia para si, tirando os judeus de fora, né? Hircano ele pediu aos romanos que ele fosse o etnarca, o chefe político, e que Hircano se mantivesse como sumo sacerdote, né? Isso demorou um pouco a acontecer, porque Herodes se envolveu na Guerra dos Partos contra Roma, que acontece nesse período, né? Ele vai ter que se refugiar em Roma, então a gente vai ver um filho de Aristóbulo governando por um tempo, né? Mas depois, com o apoio dos romanos, Herodes volta e vai se tornar oficialmente rei da Judéia no ano 37 a.C., desposando uma judia, Mariana, neta de Hircano II, né? Por essa época já estava morto. Então, vejam só, no tempo do Novo Testamento, o Herodes Magno que aparece e que governa a grande região da Judéia, né, pegando também a Galileia, a Traconite, de tudo, é um idumeu. Ele é judeu, vamos dizer assim, porque foi circuncidado, não ele também, mas os seus antepassados na época de João Hircano, em meados do século II. Mas ele não é da descendência de Abraão, pelo contrário, ele é do grupo dos idumeus. Então, os judeus jamais poderiam ver com bons olhos um rei assim, porque não era nem judeu, além de não ser davídida, não era nem judeu de fato, né? Então, por isso que a gente vai ter forte oposição. Embora Herodes tenha sido, alguns historiadores apresentam isso, tenha sido politicamente uma figura muito importante para a Judéia, porque não só ele vai anexar a Judéia a outros territórios, como a gente vai ver, como ele também vai ser o responsável por obras importantes, inclusive vai ampliar e embelezar grandemente o templo. Quando a gente vai a Jerusalém hoje, a gente vê lá o muro ocidental, que se costuma chamar popularmente de Muro das Lamentações, né? Aquele muro foi feito depois que parte da cidade foi aterrada para se fazer ampliações no templo, né? Depois que os romanos destruíram a cidade no ano 70, sobrou um muro, né? Mas tudo aquilo é obra de Herodes. E a gente vê quando Jesus e os discípulos entram no templo, como que os discípulos de Jesus ficam maravilhados com o templo, com a grandiosidade, com a beleza do templo. É o templo enriquecido por Herodes. É o segundo templo, o templo que foi reconstruído em época persa, mas é o templo embelezado e ampliado por Herodes, né? Mas é claro que nada disso tirava dele o fato de ele não ser judeu e de ser considerado um usurpador. Sem contar que era um homem extremamente violento, que matou muitos de seus filhos, mulheres, sogras, né? Como a própria Mariana, ele vai matá-la também, né? E o próprio Evangelho de Mateus apresenta Herodes como um homem completamente fora de si, né? Com o episódio da morte dos pequeninos, quando ele sabe lá, então, que Jesus nasceu, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Aquilo é uma maneira de representar o tamanho da violência de Herodes, que parece que foi herdada por Arquelau, né? Porque quando a gente lê o Evangelho de Mateus, depois que Herodes morre, José vai voltar para a Judéia, mas aí ele sabe que um filho de Herodes está governando e ele vai para a Galileia, né? Porque provavelmente a fama de Arquelau era de ser tão violento contra o seu pai. Vamos ver um pouquinho a história de Herodes. Sobe aí um pouquinho, Bruno, para a gente.
Então, como a gente já tinha sinalizado aqui, Herodes vai ampliar o território sob seu domínio, né? Ele vai anexar os seus domínios, sempre com apoio romano, às regiões da Samaria, da Pérea, né? Além Jordão, entre outras. Atos de violência mencionados pelos historiadores, ele manda matar a esposa, manda matar a sogra, manda matar alguns dos seus filhos, né? E ele morre no ano 4 antes de Cristo. Por isso que a gente fala que o nascimento de Cristo não se deu naquele ano zero. A gente vai falar disso um pouquinho aqui. Porque quando o monge Dionísio Pequeno, no século VI, foi fazer o cálculo do nascimento do Cristo, ele levou em conta o Evangelho de Lucas, mas não levou em conta o Evangelho de Mateus. Pelo cálculo que ele fez, Jesus teria nascido no ano 753 da fundação de Roma, só que no ano 753 da fundação de Roma, Herodes Magno já tinha morrido fazia 4 anos. E Herodes Magno, na verdade, é apresentado no Evangelho de Mateus como alguém que toma conhecimento do nascimento de Jesus e manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, supõe-se que Jesus já tinha nascido há um tempo, segundo a notícia que ele recebeu. Por isso, se calcula que Jesus tenha nascido cerca de 6 anos antes daquilo que foi considerado no período medieval, o ano zero, né? A irmã Jéssica quer perguntar? Sim, eu fiquei aqui pensando que você tinha falado que os romanos, eles não davam títulos de rei para ninguém, mas deram Não o título davam, de... davam. Davam. Ah, Eles tá. davam. Eles não deram, em princípio, Viu? para Ah, Hircano II, deram a ele o título de etnarca. Mas ah, depois Herodes Magno pleiteou o título. Por quê? Porque Herodes Magno foi um general importante, Idumeu, na luta dos romanos contra os partos. E depois ele ah, teve que ficar em Roma. Quando ele ficou em Roma, ele traçou bem seus caminhos. Então, ele hum, consegue dos romanos, pela sua relevância, o título de rei da Judéia. Os romanos davam, mas não era fácil, porque era um título que hum, dava a você um certo status dentro do Império Romano, mais do que um é, etnarca. sim. Tanto assim que depois os filhos, nenhum deles levou o título de rei. Depois dele, Nenhum não leva. tem, né? Tudo bem, obrigada. Depois não levam. É o que a gente vai ver aqui, ó. Sobe um pouquinho, Bruno, para a gente. E me bota lá em cima do título, pro lado de lá, isso. Pro outro lado, pro outro lado. Isso. Vamos lá. Deixa aí, tá ótimo. Nesse mapa, isso é a Palestina da época de Herodes Magno, é a Palestina do Novo Testamento. Tudo isso que está circundado em azul é a região da Judéia. A Judéia, propriamente dita, está no centro. A gente tem a grande região da Judéia, juntos 2 outras regiões, a região da Idumeia, que está mais ao sul, e a região da Samaria, que está ao norte, né? Mas tudo isso circuncidado em azul é a grande região da Judéia. Quando Herodes morre, a Judéia vai ser governada por um de seus filhos, por Herodes Arquelau, durante algum tempo. Mas logo no início da era cristã, o que os romanos vão fazer? Percebendo que há muitas revoltas internas na Judéia, seja de briga dos judeus com outras populações não judias, seja de revoltas judaicas contra os romanos, os romanos vão suprimir essa ideia de um etnarcado na Judéia. Eles vão colocar a Judéia diretamente sob o comando de um procurador romano. O procurador romano ficava lá em Cesareia Marítima, na beira do Mediterrâneo, que é uma cidade mais aprazível, na beira do mar, menos árida que Jerusalém. Mas havia dentro do território da Judéia outras casas para esse procurador, os chamados pretório, né? Como Jerusalém tinha um pretório. Então, quando o governador precisava vir para resolver questões da Judéia, ele vinha ali ao pretório, né? E o sumo sacerdote tinha uma função... herdou o título de etnarca, então o sumo sacerdote tinha uma certa relevância política, mas sobretudo autoridade religiosa na Judéia, mas não havia mais a figura de um rei, nem de um chefe político exclusivamente. Isso ficava por conta do procurador romano. As outras regiões são as que estão circundadas em verde, que é a região da Galileia e a região da Pérea. A Pérea está além do Jordão. E a região lá no alto, marcada em vermelho nesse mapa, que é a região da Traconítide. Jesus circula por todas essas regiões.
Jesus começa o seu ministério na Galileia e desce para a Judéia, passando pela Samaria. Jesus vai a Betsaida, que é uma cidade da Traconítide. Jesus vai à região da Pérea. E Jesus vai, inclusive, fora da região que pertencia ao mundo judaico, vai a Decápole. Porque quando a gente olha ali pelo mapa, eu aqui não tenho como apontar, o meu cursor acho que não aparece aí para vocês, na visualização de vocês, mas isso, desce mais um pouquinho. Então é sobe. Então eu falei desce. Tá bom, vai mais um pouquinho, mais para baixo um pouquinho. Mais para baixo. Judéia, Samaria, Não, Idumeia. ao contrário, tá mais para cima, Decápole. Isso, parou aí. A região da Decápole. Essa região da Decápole já não fazia parte de nenhuma dessas circunscrições da Palestina, mas era um conjunto de 10 cidades independentes, né? Conseguiram a sua independência com Pompeu. Elas eram também cidades independentes anexadas diretamente à província romana da Síria, e Jesus passou também pela Decápole. Jesus vai à cidade de Gerasa, onde ele expulsa Isso que eu aquela ia legião de perguntar. demônios. Gerazeno, né? Os gerazenos. Gerasa ou Gadara, né? Que se vocês observarem, tem 2 cidades, a cidade de Gerasa, e se você subir mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho, tem a cidade de Gadara. Os evangelhos, uns ora falam gadarenos, ora gerazenos. Normalmente se pensa que ou se trata da fusão de 2 tradições, ou que é mais provável que seja Gadara, porque se os porcos se precipitaram no mar, Gerasa está muito longe do mar. Esses porcos teriam andado muito. Sim, é. Gadara está mais próxima do mar, né? Gadara está ali, ó, perto do rio Jarmuque, bem perto do lago de Genezaré, né? Do mar da Galileia. Aqui tem vários nomes, né, padre? Vários comuns nomes. aos evangelhos. Ó, Cafarnaum, Betsabeia, vocês podem ver Tiberíades, próximo do mar da Galileia, né? Várias cidades por onde Jesus passou, né? Vamos lá, pode descer um pouquinho? Isso. Bom, se a grande região da Judéia foi governada por um procurador romano, as outras regiões que eram dominadas por Herodes, Galileia, Pérea, Traconítide, passaram para os seus filhos. Herodes Filipe ficou com a Traconítide, lá mais ao norte. E Herodes Antipas ficou com a Galileia e com a Pérea. É por isso que quando Pôncio Pilatos sabe que Jesus vem da Galileia e sabe que Herodes Antipas está em Jerusalém por ocasião da Páscoa, ele encaminha Jesus para Herodes. Porque se Jesus vem da Galileia, a jurisdição era com Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, não com ele, que era procurador romano para a Judéia, né? Mas depois o processo acaba se desenrolando mesmo com a figura de Pôncio Pilatos, né? Pode descer um pouquinho? Pode passar 2. Ano do nascimento de Cristo, o seguinte. Esse aí. Volta. Isso aí. A gente acenou brevemente para isso, né? O ano do nascimento do Cristo. No século VI, é que esse monge ali, na Iluminura, chamado monge Dionísio Pequeno, procurou calcular o ano do nascimento de Cristo. Aí ele se baseou sobre o Evangelho de Lucas. Porque Lucas fala que no 15º ano de Tibério, né? Portanto, no ano 782 da fundação de Roma, apareceu João Batista. E aí depois ele pega Lucas 3:23, deixa eu pegar aqui os 2 textos que é melhor. Lucas 3:1 e Lucas 3:23. Ó, Lucas 3:1 diz assim: no 15º ano do império de Tibério César, quando Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, Lisânias, tetrarca da Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. É o início da missão de Zacarias, de João Batista, que coincide com o início também da pregação de Jesus. Aí ele juntou isso com Lucas 3:23, que diz assim: ao iniciar o seu ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos. Então, qual foi o cálculo que Dionísio fez? Bom, se no 15º ano de Tibério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos, então é sinal de que ele nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Ele diminuiu
782 dos 29 anos, dos quase 30 anos de Jesus. Só que ele não levou em conta o Evangelho de Mateus, né, que afirma que Herodes Magno ainda era vivo quando Jesus nasceu, né, e que perdurou ainda um tempo. Por isso, então, se calcula que o ano mesmo do nascimento do Cristo não seja aquele calculado pelo monge Dionísio Pequeno, mas tenha se dado, talvez, entre 4 e 6, talvez até 7 anos antes daquilo que normalmente se presume, né? Pode subir mais um pouquinho, Bruno, por favor? Vamos ver o que acontece depois da morte de Herodes. Pode passar esse. Esse aí. Só me chega para o outro lado. Isso. Depois da morte de Herodes. De 4 a.C. a 6 depois de Cristo vai reinar Arquelau, né, o filho sobrevivente de Herodes. Nesse período aconteceram muitas revoltas internas contra o governo de Herodes Arquelau, ou contra a administração romana, ou contra as duas coisas. Sempre essas revoltas sufocadas com sangue, né? Por isso, com a morte de Arquelau, a Judéia vai passar a ser administrada direto pelos procuradores romanos. Só durante um breve espaço de tempo é que a gente vai ter um rei judeu na Judéia, é o rei Agripa, que é mencionado em Atos dos Apóstolos, né? Mas por um breve período de tempo, né? A Transjordânia, Pérea e a Galiléia vão continuar sob o comando dos sucessores de Herodes, né? Pode avançar mais um pouquinho, por favor. Do ponto de vista religioso, os judeus gozavam de autonomia e o sumo sacerdote passou a ter o título também de etnarca, o que dava a ele certos poderes também no âmbito civil. A gente vê nos evangelhos, quando Pilatos diz, vocês têm um destacamento, vocês têm soldados, vocês podem resolver isso entre vocês, né? Mas eles queriam um processo conduzido pelos romanos, né? Para conseguir um tipo de condenação que não era prevista na lei, né? Roma respeitava, embora desprezasse, o culto hebraico. Contudo, os judeus não estavam livres de ver em seu território a ereção de estátuas dos imperadores. Aconteciam também os desfiles militares, com estandartes portando insígnias ligadas aos deuses romanos. E para muitos judeus isso tudo constituía uma afronta, sobretudo para aqueles mais rigorosos, como os grupos ligados ao movimento dos fariseus, por exemplo. Pode subir mais um pouquinho. O judaísmo dessa época estava dividido em vários grupos, a gente vai ver isso no fim, os zelotas, os sicários, os essênios, os fariseus e os saduceus, né? E, antes de falar desses grupos, eu vou falar das 3 guerras judaicas que acontecem. A primeira delas é a que começa no tempo de Vespasiano, que vai durar do ano 69 ao ano 73, né? Pode subir mais um pouquinho, Bruno. Havia muitas tensões internas na Judéia, né? Sobretudo nas regiões de população mista, como a cidade de Cesareia. E no ano 67, um procurador romano da Judéia, chamado Gécio Floro, vai tirar do templo, do tesouro do templo, uma grande soma para fazer obras públicas, o que vai causar uma grande reação da parte dos judeus de Jerusalém, né? Porque está usando o dinheiro do templo para fazer uma obra profana, né? Isso vai marcar o início dessa primeira revolta. Pode subir um pouquinho, Bruno. Depois, o imperador obrigou a população local a acolher triunfalmente os exércitos romanos chegados de Cesareia. A resistência foi grande, mas, instados pelas autoridades judaicas para se evitar um massacre da parte dos romanos, a população judaica de Jerusalém aceitou receber esse cortejo. Mas os romanos desprezaram aquela aceitação, aquela recepção dos judeus. E aí uma confusão tomou conta da cidade, né? Os habitantes de Jerusalém vão tomar o templo, os zelotas vão ocupar as fortalezas. Herodes Magno havia guarnecido Jerusalém com 2 importantes fortalezas, a fortaleza de Massada e a fortaleza Antônia, né? Então os zelotas vão tomar conta dessas 2 fortalezas. Os romanos vão ser expulsos da cidade pelos judeus, né? Embora tivesse grupos moderados que queriam estabelecer o diálogo, né? Vai começar a haver uma união entre os diversos grupos judaicos aqui contra o inimigo comum, que são os romanos, né? Pode subir, Bruno, um pouquinho. É quando Vespasiano, general de Nero, vai ser enviado para conseguir reconquistar boa parte do território tomado pelos romanos, né? Com a morte de Nero e as confusões em busca pelo poder em Roma, Vespasiano acaba assumindo o poder em Roma, e no ano 69 enviou Tito,
que é quem investe contra Jerusalém no ano 70, né? E essa batalha vai durar algum tempo, né? Tito vai, então, destruir o templo, o segundo templo. O primeiro foi destruído pelos babilônios, o segundo pelos romanos, na época de Tito, né? E depois de muitas lutas, o último reduto de rebeldes vai ser conquistado, que é a fortaleza de Massada, né? Onde os sicários estavam lá como último grupo de resistência, e eles vão fazer, vendo que os romanos já estão chegando, que não tem mais como se manter ali, eles vão fazer um suicídio coletivo, né? Flávio Josefo e Tácito, que também fala dessa invasão dos romanos à Palestina, né? Vão dizer que cerca de 600 judeus morreram 600 mil judeus morreram durante essa primeira guerra judaica, né? Pode subir um pouquinho. O templo aí é destruído e nunca mais é reconstruído, né? O judaísmo continuou sendo considerado uma religião lícita dentro do Império Romano, e os fariseus, vejam, depois da destruição do templo, os saduceus, que eram um outro partido bastante influente, vai perder completamente a força, porque eles estavam ligados ao culto. Eram formados basicamente por grupos ligados ao sacerdócio. Então, o judaísmo que vai se tornar normativo depois é o judaísmo farisaico, inclusive com o cânon judaico, contendo os livros aceitos também pelos grupos farisaicos, o estilo de vida, as crenças que vão modelar o judaísmo depois disso vão ser as crenças farisaicas, né? E os fariseus vão conseguir autorização dos romanos para fazer uma casa de estudos em Jâmnia, em Yavne, né? A doutrina e o estilo dos fariseus é o que será chamado judaísmo normativo, que vai se impor na diáspora. E é nesse contexto que começou a ser definido, embora seja muito difícil a gente pontuar quando, o cânon judaico. Com a destruição do templo, né? Com aquilo que era o grande sinal da unidade do judaísmo, né? Desde o Deuteronômio, um templo único. Com a destruição disso, o judaísmo começa a tomar formas e a colocar em relevo que ele era essencial. Começa a tomar não é que começa a tomar forma, não é bem isso, mas o judaísmo começa a se preocupar em traçar aquilo que o caracteriza, quais elementos restaram que o caracterizam, já que não tem mais o templo, né? E um desses elementos é o cânon judaico. Claro que a Torá já era reconhecida como instância normativa, mas havia outros livros, os profetas, os escritos, né? Então é nessa época que se começa a delinear um cânon judaico, que no início se pensava que tinha ficado pronto no final do século I, hoje já se sabe que não se pode pontuar assim tão precisamente, né? Pode subir mais um pouquinho. O judaísmo dessa época e da época do Novo Testamento está dividido em 4 grupos, né? Flávio Josefo e também Filon de Alexandria falam que o judaísmo estava dividido em 4 grupos. Flávio Josefo usa o termo 4 heresias, mas não tem o sentido de heresia que tem para um cristão. Heresia ali tem um sentido de facção, no dizer de Flávio Josefo, né? Ou seja, são 4 grupos, 4 vertentes, né? 2 são os que nós mais ouvimos falar dentro do Novo Testamento, fariseus e saduceus. Os fariseus têm a sua origem remota naquele grupo que aparece nomeado lá em 1 Macabeus 2:42, o grupo dos Hassideus. Hassid significa o piedoso. Então, os Hassideus eram os piedosos. Aquele grupo fiel observante da Torá que se junta a Judas Macabeu para expulsar toda a influência helênica do território de Judá, né? O nome fariseus vem do hebraico perushim. Perushim vem do verbo parash, que significa separar. Então, os perushim significa os separados. Era assim que eles eram caracterizados. Aí depois passou para o grego farisaios, porque essa letra hebraica de perushim, na língua hebraica, ela pode ter som de P ou som de F, né? Então, passou para o grego como farisaios, né? Eles são fiéis observantes da Torá, tanto que eles fazem uma legislação paralela, que Jesus chama de tradição dos antigos. No Evangelho de Marcos, aparece muitas vezes a expressão a tradição dos antigos, para mostrar todas as regras que os fariseus vão criando na tentativa de fazer com que os mandamentos da Torá sejam fiel e escrupulosamente observados. Então, quantos passos se pode dar em dia de sábado?
o que caracteriza o repouso sabático e tantas outras normas, né? Mas eles aderiram a outros elementos que surgiram com a evolução da fé israelita. Por exemplo, os fariseus tinham uma angelologia, uma demonologia desenvolvida, acreditavam na vida lúcida após a morte, na retribuição do além, né? Elementos que fazem parte já de uma evolução do pensamento judaico, que não estão na Torá, porque, por exemplo, a ideia de uma vida lúcida após a morte só aparece no livro da sabedoria, no livro dos Macabeus, é um desenvolvimento tardio, né, da fé judaica. O segundo grupo eram os essênios. Pode subir um pouquinho, Bruno? Isso. Cogita-se que esse termo essênios venha também da raiz de Hassid, né? Os piedosos também, né? Os essênios formavam um grupo separado no sentido mais estrito do termo, porque eles saíram de Jerusalém. Alguns acreditam que eles sejam, muitos deles, oriundos do grupo dos sadocitas que atuavam no templo, e que, não satisfeitos com o fato de João Hircano ter assumido o poder religioso e o poder civil, se retiraram de Jerusalém e formaram essas comunidades judaicas separadas. A mais importante delas é, sem dúvida alguma, de Qumran, né? Descoberta ali finalzinho da década de 40, década de 50 do século passado, mas havia outros também lugares junto ao Mar Morto, né? Flávio Joséfo afirma que eles existem desde o século II a.C., justamente o período que coincide com essa ascensão da dinastia Asmoneia, e Plínio o Velho os localiza junto do Mar Morto, né? Então, os dados históricos e geográficos são bem coincidentes com aquilo que a gente pôde descobrir depois, né? Eles tinham um modo de vida muito particular dos essênios. Alguns deles eram casados, mas muitos praticavam o celibato, adotavam muitas leis de pureza ritual, com banhos rituais, por isso se fala da sua ligação com os sadocitas, e talvez tenha sido esse o núcleo da formação dos essênios. Eles tinham uma liturgia própria, um calendário festivo próprio, observavam rigorosamente os Shabats, usavam banhos rituais e tinham liturgia própria, uma regra da comunidade. Em Qumran, a gente tem não só cópias dos livros bíblicos, trabalho ao qual se dedicavam os essênios, mas em Qumran nós temos também textos próprios da comunidade, como a regra da comunidade, como textos ínicos, textos litúrgicos, compostos para a comunidade essênia de Qumran. Outro grupo mais famoso, porque mencionado dentro do Novo Testamento, é o grupo dos saduceus, formado sobretudo pela aristocracia judaica. O nome saduceus vem da mesma origem de sadocitas, ligados à figura de Sadoc, aquele sacerdote de Salomão, ao qual se conectavam os sacerdotes de Jerusalém, né? Alguns acreditam que dentre os sadocitas, quando da ascensão dos asmoneus, alguns se retiraram de Jerusalém, não reconhecendo mais aquilo como um judaísmo normativo. Esses seriam os essênios. Outros ficaram permanecendo ligados ao culto e ao templo, embora o partido, vamos dizer assim, dos saduceus fosse mais amplo do que somente as figuras sacerdotais, né? Eles eram, do ponto de vista da religião, ultraconservadores. Em que sentido? Eles só aceitavam a tradição contida no Pentateuco e nenhuma evolução posterior. Então, eles não acreditavam na vida lúcida após a morte, na demonologia, na angelologia, né? Na escatologia desenvolvida em época profética, né? Eles ficam só com a tradição mais antiga do Pentateuco. Vejam só, em que os saduceus se envolvem quando que eles se envolvem numa discussão com Jesus. Lucas 20, 27, o que Lucas diz? Aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir a ressurreição, interrogaram a Jesus. E aí eles colocam para Jesus a questão do irmão que morre sem deixar filhos, e a mulher casa com outro e o outro morre e não deixa filhos, e a mulher casa com o terceiro e assim até com o sétimo, todos morrem sem deixar filhos. E aí, no final, eles dizem, na ressurreição dos mortos, de quem será essa mulher? Era uma maneira de ironizar com a fé na ressurreição, que ela foi casada com os 7, de quem que ela vai ser mulher? Jesus diz, de nenhum deles, porque a ressurreição não é comparável a essa vida, lá ninguém se casa nem se dá em casamento, mas isso reflete diferenças teológicas entre saduceus e fariseus, não só diferenças políticas, onde os fariseus eram mais abertos aos romanos e os fariseus mais fechados, mas também diferenças religiosas importantes, onde os saduceus não acreditavam na vida lúcida após a morte com retribuição no além, né?
E o último grupo é o grupo dos zelotas. Acredita-se que dentro desse grupo havia um subgrupo, os chamados sicários, que recebem esse nome por conta de uma arma que eles usavam na cintura, um punhal, chamado na língua aramaica de sica, né? Por isso o grupo dos sicários. Os zelotas eram um grupo, talvez impulsionados também por crenças escatológicas, mas é um grupo que queria opor-se através de uma revolta bélica frontalmente aos romanos, né? E, de fato, vão ser zelotas e sicários o último grupo de resistência aos romanos na Primeira Guerra Judaica, né? Que vão estar lá na fortaleza de Massada no ano 74. Eu queria concluir, Bruno, só com a Segunda e com a Terceira Guerra Judaica. Nós tivemos ainda dentro desse período romano, duas importantes guerras judaicas. Uma que é chamada de Guerra de Quitos, por causa do general que foi enviado pelos romanos para combatê-los, mas que não se trata de uma guerra pontual, mas foi a investida do general Quietus contra várias revoluções judaicas espalhadas em vários pontos do Império, né? Alguns acreditam que essa revolução, essas revoluções pontuais tenham acontecido porque os romanos obrigaram os judeus a continuarem pagando o imposto do templo, mesmo depois da destruição do templo, né? E esse imposto seria destinado ao templo de Júpiter Capitolino. Então, isso teria provocado essas rebeliões. E a última, agora, sobe o meu rosto ali um pouquinho. Isso, ou o texto, tanto faz, tá bom. A última revolta romana, a última revolta judaica em época romana, é a chamada revolta ou revolução de Bar Korba. Bar Korba significa filho da estrela, na língua aramaica, filho da estrela. Esse chefe militar recebeu esse apelido de filho da estrela porque ele foi encarado como uma figura particular, quase que messiânica. E a ele se aplicou a profecia lá do livro dos Números. Não sei se vocês lembram, o livro dos Números, capítulos 22, 23 e 24, traz as visões de Balaão. E na última profecia de Balaão, ele fala de um astro que vem de longe. Eu vejo um astro que vem de longe, que vai governar Judá, né? Profecia que os cristãos aplicaram a Jesus, mas os judeus dessa época aplicaram a Bar Korba, né? Houve uma terceira e última revolução judaica, né? Na época de Adriano, né? Porque Adriano construiu, ou melhor, transformou Jerusalém numa cidade romana, chamada Hélia Capitolina, né? Também teria proibido a circuncisão no Império Romano. Tudo isso fomentou o surgimento dessa terceira revolta, que alguns acreditam que tenha ganhado força também, porque já se estava há 60 anos da destruição do templo. Então, relendo algumas profecias em tom escatológico, como a profecia de Jeremias, que fala de 70 anos para uma reconstrução da cidade, alguns talvez tenham sido influenciados por isso e viram na figura de Bar Korba talvez essa figura que apareceu na última década do mundo para nos salvar, né? E muitos judeus importantes aderiram ao movimento de Bar Korba, como o Rabi Akiva, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é uma figura judaica importantíssima do século II, com grande influência sobre a interpretação da Escritura. Ele guiou, por assim dizer, os seus princípios nortearam uma nova versão grega do Antigo Testamento para os judeus, a versão de Áquila, que se pautou nos princípios do Rabi Akiva. É uma figura importantíssima para a interpretação do Cântico dos Cânticos, porque os judeus tinham dúvidas se deveria ser livro inspirado ou não, e o Rabi Akiva dizia: o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos, porque apresenta a relação de Deus com o seu povo na imagem matrimonial. Isso foi fundamental para que o Cântico dos Cânticos entrasse no cânon, né? Essa interpretação alegórica. E o próprio Rabi Akiva aderiu também ao movimento de Bar Korba, mas a guerra não teve bom resultado, a revolta foi sufocada, como todas as outras, pelos romanos, e os romanos, então, a partir do ano 135, não permitem mais que os judeus entrem em Jerusalém. E aquela região, eu usei toda hora que o nome Palestina, 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 impropriamente, porque a gente só pode chamar aquela região de Palestina a partir do ano 135, que é quando os romanos vão transformar o que antes havia sido o reino de Davi, a província de Judá, o território de Israel e Judá, eles vão chamar aquela região de Palestina, que vem de Filistim, dos filisteus. Então, não só os judeus não vão poder entrar em Jerusalém, como vão ver aquela região nomeada
a partir de um epíteto que caracteriza um grande inimigo de Israel durante a história, né? Que foram os filisteus. Quantos problemas com os filisteus os judeus tiveram, né? Daí que vem Palestina, terra de filisteus. Os romanos é que vão dar esse nome ali já na primeira metade do século II, né? Só descer um pouquinho, Bruno, aqui eu deixei 2 referências bibliográficas. Tem 2 livros que eu gosto muito, infelizmente a gente não tem em português, para a história desse período. Um primeiro é em italiano, do Soggi, História de Israel. É um livro muito bom, é de 2002, o livro já tem 20 anos, mas é muito bom. É muito atual ainda o que ele fala. E ele conta a história de Israel desde a época patriarcal até a revolta de Bar Korba. Então é bem abrangente, bem documentado, sabe? E o segundo é o livro do Paulo Sacchi. O livro, o original é italiano, mas existe essa tradução para o espanhol pela editorial Trota, de 2004. É um livro bastante substancioso, sabe? Mas ali o Paulo Sacchi se prende só na história do judaísmo na época do Segundo Templo, então depois do retorno do exílio, depois de 538 até a época ali do Novo Testamento, próxima do Novo Testamento, né? Mas é um livro muito bom, onde ele apresenta a religião judaica, essas vicissitudes todas. Ah, sim, e o último grupo que nós não falamos, o grupo dos samaritanos. Eles não faziam parte dessas 4 facções do judaísmo porque eles são considerados um judaísmo dissidente. Quando a gente lê o segundo livro dos reis, o segundo livro dos reis fala da origem dos samaritanos dizendo o seguinte: quando o reino do norte foi exilado, a Assíria mandou morar ali habitantes de 5 nações, cada uma cultuando o seu Deus, não é isso? E aí, quando os leões começaram a devorar, eles perceberam: nós não sabemos cultuar o Deus da terra, temos que aprender a cultuar o Deus da terra. E aí um sacerdote veio e ensinou eles a cultuarem Adonai, e eles cultuavam Adonai e cultuavam também os seus deuses. Esse é um texto que junta a história da povoação do norte da Palestina, da região da Galileia e Samaria, com a história da religião samaritana. Mas isso não corresponde historicamente ao que era o grupo dos samaritanos como grupo religioso. Flávio Josefo é quem nos dá a verdadeira história, vamos dizer assim, nos explica a história. Flávio Josefo diz, na época de Neemias adotou normas bastante estritas. Neemias não aceitava em Jerusalém ninguém que fosse casado com uma mulher estrangeira. Então, os que eram casados com mulheres não judias tinham que abandonar a mulher e os filhos para viver em Jerusalém, inclusive, e sobretudo, os sacerdotes. E aí um grupo de sacerdotes teria se retirado, isso o livro de Neemias fala, teria se retirado para a região de Samaria, para junto do governador da Samaria, e começado a praticar ali um judaísmo, mas um judaísmo dissidente do judaísmo de Jerusalém. Levaram, inclusive, um Pentateuco com eles, tanto é que até hoje a gente tem o Pentateuco samaritano, e construíram um templo no Garizim. Então, observavam as leis e os costumes judaicos, mas era um judaísmo dissidente, né? Esses seriam os samaritanos enquanto grupo religioso. O nome serviu a muitas confusões também. Por quê? Porque os habitantes da região de Samaria, em hebraico, se chamavam Shomeronim. Os habitantes de Shomron, Shomeronim. E esse grupo judeu que se retirou de Jerusalém por não aceitar as medidas restritivas de Neemias, se chamavam de os observantes. E os observantes em hebraico se diz o Shomerim. Então, Shomeronim e Shomerim eram 2 termos muito assonantes. Por isso, em tempos do Novo Testamento, aquela tradição do livro dos reis acerca da origem estranha dos samaritanos era muito presente. Tanto é que quando Jesus se encontra com a samaritana, quantos maridos ela tem? 5. E ela tem um 6º, que agora não é dela. E aí Jesus diz, nisso você falou a verdade, porque você teve 5 maridos e agora tem um que não é seu. A mulher representa ali a história dos samaritanos na concepção judaica da época. Eles adoraram 5 deuses, agora pretendem adorar Adonai, mas Adonai não é o Deus deles, porque a salvação vem dos judeus. Só que, historicamente, os samaritanos não têm nada de sincrético na sua origem, são apenas um grupo judaico dissidente que não aceitou aquelas medidas restritivas de Neemias, que incluía a devolução das mulheres estrangeiras, né? E os samaritanos existem até hoje.
são um grupo bastante reduzido, mas se vocês procurarem no Google, no nosso amigo Google, vão encontrar lá, coloquem lá a Páscoa dos Samaritanos. Eles celebram a Páscoa, imolam um cordeiro, sobem o Monte Garizim, leem a Torá numa forma um pouquinho diferente do nosso Pentateuco, mas tem a Torá samaritana, o Pentateuco samaritano, né? Seria isso que eu preparei. Opa, vou dizer Acho que umas você palavras aqui. Espera aí. pode deixar de compartilhar se quiser, para poder abrir aqui para quem quiser perguntar. Maravilha. Aí. Bom, primeiro agradecer, Padre Fábio, né, a sua presença hoje aqui, iluminando aí nossa tarde com suas considerações sobre o Novo Testamento, geografia, religião, política. Estava te ouvindo aqui pensando, né, muito grato a você por ter vindo aqui conversar com a gente nesse projeto que é um esboço, né, que eu estou partindo dessa meu esforço de abrir a mesa das conversas que eu tinha com meu irmão e Sara, estão aqui na fotografia, né, para o público mais amplo e, enfim, é quase também uma continuação das minhas cartas para eles, onde eu quero convidar as pessoas da paróquia, das paróquias, né, para poderem ouvir algo da teologia acadêmica e saborear isso. Quer dizer, enquanto eu estava te ouvindo, pensando, né, o quanto que eu vi essas informações históricas, elas podem nos abrir a cabeça para estranhar o que a gente acha que já sabe, né? Frequentemente a gente pode achar que já sabe de que se trata a mensagem bíblica, de que se trata ali no Evangelho. E a mim, pelo menos, quando, por exemplo, o Padre Heitor me mostrou o Evangelho grego original no primeiro período, a minha mente parece que abriu, assim, eu falei, nossa, né, assim, tem um mundo, um universo de coisas aí que né, a gente tem para descobrir, para explorar. Então, esse aqui é um esboço de extensão universitária, vamos dizer assim, e você topou estar com a gente, para mim isso é muito significativo. Antes de interromper a gravação, também queria dar um aviso, né, que a gente vai alternar a leitura da vida de Jesus com vocação e profissão e aventuras e viagens. Então, da próxima vez, possivelmente serão minhas primas Chambela, que vão falar sobre arquitetura, e um rapaz, colega, que vai falar sobre a Namíbia, que ele morou lá na África. Então, a gente vai, assim, colocando, alternando, né, arte, cultura, espiritualidade e caminhando, né? Eu vou, então, interromper a gravação para ler aqui o chat e também deixar a palavra um pouquinho aqui para a gente conversar de forma mais informal. Para quem estiver vendo o vídeo depois, pode colocar os comentários no YouTube, escrever para a gente, para entrar na lista de e-mails, né? Muito obrigado. Até breve.